Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma quinta-feira, hoje é 19 de agosto de 2021 e nós estamos aqui mais uma vez com uma boa palavra nessa quinta-feira. Pedimos que a bênção e a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, que Deus abençoe a sua casa, que o Espírito Santo possa fortalecer todos que nesta manhã resolveram estar conosco, tiraram um tempinho para estar conosco aqui, louvando, bendizendo o nome eterno do Senhor. Nós vamos, nesta manhã, meditar mais uma vez na palavra do Senhor, no nosso culto doméstico, é o momento do nosso culto doméstico. Você pode reunir sua família e os seus e estar conosco neste momento gracioso. Lembrando que hoje, quinta-feira, nós temos o nosso culto de estudo, culto da palavra do Senhor na nossa casa. Amém? Que Deus em Cristo possa nos abençoar poderosamente, rica e poderosamente nesta manhã. Lucas capítulo 10 é um texto que você conhece. Eu quero falar hoje, o nosso tema hoje é salvos pelo inimigo. Certo? Salvos pelo inimigo, é o nosso tema desta manhã. Lucas capítulo 10, abra sua Bíblia conosco aí. Abra sua Bíblia comigo e vamos meditar na palavra do Senhor. Lucas capítulo 10. E respondendo Jesus, a partir do versículo 30, e respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo também o levita, e chegando àquele lugar, vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o, movido de íntima compaixão, aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, e levando-o para a estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastardes, eu tu pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém. Amém? Que Deus em Cristo nessa manhã nos abençoe. Que o Espírito Santo possa fortalecer as nossas mentes e os nossos corações. Salvos pelo inimigo é o nosso tema de hoje. Lucas 10, de 30 a 37. O porquê desse tema? Na verdade, o que essa parábola, a intenção de Jesus com essa parábola é nos mostrar o ato do amor bondoso e salvador. Isso. E quando nós olhamos, antes de nós entrarmos no mérito da questão, eu quero relacionar aqui o versículo, a parábola, tá certo? Com o versículo 44 de Mateus capítulo 5, que diz o seguinte: Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Vou repetir o versículo porque a gente vai precisar dele. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, vai anotando aí,
Fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Interessante isso aqui. Então você vai entender o porquê do nosso tema, salvos pelo inimigo. Aí quando nós lemos a parábola, para quem chegou aí, está registrado em Lucas capítulo 10, do verso 30 ao 37, conta aqui o que nós chamamos e conhecemos normalmente como a parábola do bom samaritano. Mas é muito mais. Na verdade, essa parábola, ela mostra exatamente a história, o plano de salvação. Eu não quero tratar diretamente dos personagens, mas eu quero ir direto na aplicação, e na aplicação você vai entender exatamente onde nós queremos chegar e o porquê do tema. A Bíblia conta que, a parábola conta aqui, Carol, que um homem de Jerusalém, se ele é de Jerusalém, obviamente é um judeu. Jerusalém é a capital de Judá, capital de Israel e depois capital de Judá. Então era um judeu. Esse homem foi assaltado na estrada que ia de Jerusalém para o norte que era na época uma estrada muito perigosa, e ele foi deixado desmaiado, né? Muito machucado, com muitas espoliações, né? Porque foi um assalto violento, foi quase um latrocínio. A intenção dos assaltantes era acabar com a vida daquele camarada. Ele ficou bem ferido, muito ferido. E era um judeu. E esse homem, ele representa a mim e a você. Porque foi assim que o diabo fez. Nos deixou caído, meio morto na estrada da vida. Fomos assaltados no Éden. Adão foi assaltado e nós, consequentemente, fomos assaltados, fomos deixados meio mortos, né? E o caso de ser judeu aqui dá a ideia de nos faz lembrar da nossa eleição, né? Que fomos eleitos antes da fundação do mundo. Mas vamos fazer a aplicação diferente aqui. O sacerdote, então esse camarada estava julgado na estrada da vida, e Jesus traz nos dois próximos pontos aqui duas lições interessantes. Primeiro, passou um sacerdote que pode ser um pastor, um bispo. O sacerdote simplesmente viu o camarada caído na beira da estrada, e, né, o sacerdote, que simboliza o líder religioso legalista, né? Você pode dar uma lidinha no capítulo 23 de Mateus aí e ver que Jesus condenou a liderança, né? A liderança do povo de Israel, porque tornaram-se líderes religiosos, cheio da religiosidade, o que a gente chama de religiosidade sempre, aqueles conceitos legalistas de religião, a religião acima de Deus, acima dos homens, acima da compaixão, acima do amor. Os dogmas da religião muito mais importantes do que a própria pessoa, a alma não tem valor. O que eu chamo de legalismo é o seguinte: me importa muito mais cumprir as regras ou os dogmas, né, aquilo que move a religião, e isso tem levado, ao longo dos anos, a religião tem feito da religião, do que nós chamamos de religião, algo totalmente pernicioso, maléfico, não é? A igreja não foi criada, não foi instituída para tornar-se uma instituição política, né? A gente fica olhando as coisas que acontecem normalmente no sistema evangélico. Não estou falando da Igreja de Cristo, mas o sistema evangélico, a gente fica pasmo. Parece que a denominação, parece que a organização às vezes tem mais valor do que a própria alma, né? Da alma daqueles que estão perdidos. A falta de consideração é muito grande, é estupenda a falta de consideração muitas vezes. Às vezes a briga, às vezes as apologias, as defesas que são feitas em nome da instituição é muito mais profunda, é muito maior, parece ser muito mais importante do que a alma da pessoa. Lembrando que a instituição,
que a organização não vai entrar nos céus. Ela é para o benefício das nossas vidas. A igreja, ela foi criada, a igreja militante, ela tem que ser organizada para o bem-estar, né? Como reduto, como o lugar, o aprisco das ovelhas do Senhor. Mas a igreja do Senhor em si são as almas, somos nós. E às vezes as defesas, eu estou falando aqui sobre o sacerdote, nós, sacerdotes do Senhor, temos que ter cuidado para isso. O valor é muito maior da alma, das almas que se perdem, do que a própria instituição. Não estou desmerecendo a instituição. Porque eu sou da instituição, sou da igreja fulano de tal, sou da igreja fulano de tal, e da igreja fulano de tal, tudo bem. Mas o cerne, o objetivo principal, o alvo principal são as almas, porque a igreja, o templo, a construção, a organização não vai subir, quem vai subir são as almas. Nós aqui seremos transformados. É lógico que nós temos que respeitar, amar a instituição que nos abrigou, a qual foi instrumento de Deus para nos abrigar, para nos acolher. A igreja é importante, ela tem sua importância, mas ela não é mais importante do que o evangelho, ela não é mais importante do que a alma. E o sacerdote aqui, e muita gente, muitas vezes nós, ministros do Senhor, tratamos a instituição como muito mais importante do que as almas, as pessoas que estão dentro dela. E isso é muito sério, é muito sério. Há casos de pastores, por exemplo, que humilham, que ofendem, que simplesmente jogam as ovelhas para fora, né? Esse sacerdote aqui é a imagem do sacerdote, do pastor, do líder religioso legalista. Ele não está nem aí, ele quer defender os dogmas da religião dele, ele quer defender aquilo, a organização dele. É lógico que temos que amar e sermos organizados, a Bíblia exige isso de nós, mas não acima das almas, né? A alma é importante. Então passou o sacerdote, viu o camarada caído, tinha sido assaltado, estava caído na beira da estrada e passou de largo, diz aqui a palavra do Senhor no verso 31. Só que passou um obreiro também, talvez um presbítero, um diácono, no meu entender, um presbítero diácono, um levita, né? Presbítero e diácono são os levitas, não é quem canta não é levita. Quem canta nunca foi. Esse negócio aí que estão falando por aí, fulano é o cantor e chama, fulano é levita, por quê? Porque canta. Não, todo mundo então na igreja é levita, porque a igreja toda canta. O que faz parte do ministério de louvor, não. O levita são os diáconos e presbíteros. Quem são os diáconos? Quem cuidava do altar, mantinha o fogo aceso do altar, mantinha o material da adoração, que averiguava, então, levitas são presbíteros e diáconos. Então passou um levita, um obreiro, alguém que deveria cuidar das almas juntamente com o sacerdote. Viu o camarada caído e diz a Bíblia que ele também passou de largo. Se o pastor é legalista, a igreja acaba sendo legalista, o ministério, né? Os líderes que acompanham o pastor acabam sendo legalistas também. Acabam sendo religiosos, escravos da religiosidade. Escravos, e todo escravo da religiosidade, ele simplesmente atropela. Ele passa por cima da lei do Senhor. E eu não quero que vocês esqueçam de Mateus 5,44. Mas o terceiro ponto, e é onde eu quero que você pare para analisar comigo, é o seguinte. Veio o samaritano. Quem é o samaritano para o judeu? Lembra que quem havia sido assaltado era o judeu. Lembre-se que passou um pastor judeu e simplesmente passou fora, desprezou o crente ou o judeu que estava caído, que fora assaltado, que estava ferido na beira da estrada. Passou um obreiro, um levita, um presbítero, um diácono, e deixou também o crente lá caído, assaltado, e veio então o samaritano. O samaritano é inimigo. O samaritano, quando o povo de Israel, as 10 tribos foram levados, ficou e esse povo miscigenou, ou seja, misturou a raça com pessoas de outras nações, e por isso os samaritanos então eram odiados. Certo? Eles eram odiados porque em 722, quando eles foram levados para o exílio, para a Babilônia, pelo rei Senaqueribe da Síria, eles se tornaram um povo vil.
e eram considerados inimigos dos judeus. Os judeus detestavam, eles cuspiam no chão quando viam o samaritano. Jesus foi reprimido muitas vezes porque foi visto conversar. Inclusive os próprios discípulos acharam errado Jesus estar conversando com a mulher samaritana, ainda mais uma mulher samaritana de uma índole duvidosa. Certo? Então veio o samaritano e viu o judeu caído e ferido na beira da estrada por ter sido assaltado. Aqui vem então que vem a aplicação. Quem era o judeu? Quem era o homem que estava caído, que foi assaltado? Nós que fomos assaltados no Éden e que fomos deixados meio mortos, ou seja, portadores de uma natureza decaída, de uma natureza morta, essa natureza que nos torna vis e nos torna animais espiritualmente, mas espiritualmente mortos, certo? E o que Jesus quer falar aqui com ser deixado pelo sacerdote, pelos levitas ou pelo levita, quer dizer que a religião durante 4.004 anos não pôde fazer nada. O conceito religioso legalista não pôde fazer nada para resolver o nosso problema. O problema da nossa alma. Não, nada que a religião fez e ainda faz nos dias de hoje pode resolver a questão da alma de ninguém. Então o legalismo religioso está fora. Nós não podemos nos ater a ele. Nós não podemos nos entregar a ele. Nós não podemos viver uma vida baseada em religião. Nós temos que viver uma vida baseada em quem? Naquele que era nosso inimigo. Então vem a lição final aqui. É essa que nós vamos demorar um pouquinho mais na aplicação dela. Jesus disse então que viu o samaritano era inimigo. É isso, quando no Éden nós pecamos, nós tornamos-nos inimigos de Deus. E agora Deus, então, ele toma a iniciativa e ele olha para nós com um olhar de bondade e misericórdia. Nós considerávamos Deus como inimigos. O homem pecador, ele não gosta de Deus, ele detesta Deus, ele até fala em Deus, mas ele faz tudo contra a vontade de Deus. Por que eu digo gostar? Porque quando eu gosto de uma pessoa, eu faço tudo para agradá-la. E nós, quando estamos escravos do pecado, e quando estávamos escravos do pecado, ou quando nós éramos dominados pela nossa natureza pecaminosa num todo, tudo na nossa vida é para desagradar a Deus. Mentir, adulterar, prostituir, falar mal dos outros, brigar, ficar com raiva, não perdoar o próximo, isso tudo é coisa da natureza pecaminosa e do diabo. Nós servíamos ao diabo, nós vivíamos para fazer a vontade do diabo. Mas aí, quando nós estávamos nessa situação de calamidade espiritual crônica, com essa doença crônica que é o pecado, pior do que o câncer, pior do que o ebola, pior do que o coronavírus, pior do que qualquer outro tipo de doença, o pecado é uma doença que corrói a alma, que destrói a nossa comunhão com Deus, que impossibilita a nossa relação com Deus. É uma doença que nos leva a amar o pecado, a se entregar ao pecado, a emergir no charco, no poço de lama fétida e profunda da miséria, da desgraça, da destruição, aquela condição que nos deixa numa situação realmente deprimente, uma situação realmente horrorosa. E aí então veio Cristo, veio o nosso Senhor, pela compaixão, pela bondade e misericórdia de Deus. O inimigo que deveria virar o rosto para outro lado, se o pastor virou o rosto, se o levita, se o obreiro virou o rosto, se a própria igreja, que eu digo, o próprio sistema religioso abandonou, deixou o homem caído na beira da estrada, porque a situação do que for assaltado não era nem nada diferente da situação espiritual do sacerdote e do levita. Essa situação de pecado do homem, não importa se ele tem nome, não importa se ele tem uma patente religiosa, não importa se ele tem status na sociedade, mas se ele não tiver passado pelo crivo do evangelho, se ele não tiver sido justificado na cruz do Calvário, se ele não estiver vivendo
o processo da regeneração por Cristo Jesus, ele é tão perdido, é tão caído, é tão ferido, está tão morto quanto o outro que está morto. É por isso que nós não temos o direito de julgar e nem de criticar a ninguém. Nós não temos o direito de agir com preconceito na vida de ninguém. Então veio Jesus com a sua bondosa, misericórdia, compaixão e com o amor, com este amor misericordioso, ele veio e nos achou ferido, caído na beira da estrada, desprezados, humilhados, meio mortos ou desmaiados, como você quiser, sem nenhuma condição de vida, simplesmente prostrado no chão, prostrado num estado de miséria e de pecado profundo. E agora o Senhor veio, veja bem na ordem, atou nossas feridas, ele usou, antes de atar a ferida, ele usou o vinho, que é um antisséptico natural, poderoso, limpou as nossas feridas com o vinho e untou com azeite, um antibiótico e um anti-inflamatório natural. Ou seja, ele curou as nossas almas, o Senhor curou. Quando nós passamos pelo Calvário, nós somos curados. Meu irmão, não se entregue ao pecado, não se deixe dominar pelo pecado, santifique a sua vida. Lembre-se que na terça-feira eu tentei falar que santificação é vestir a roupa de Cristo, é vestir a roupa do Senhor, é estar protegido. Santificação é viver a vida santa de Deus, a santificação é viver a vida de Cristo. Então preste bem atenção. Você está curado, a sua alma está curada, você não tem que lamentar, você e eu, nós não temos que lamentar, não temos que chorar, não temos que reclamar, não temos que tentar colocar culpa em ninguém das nossas dificuldades. Nós temos que aprender a usufruir do bem, do benefício que a salvação trouxe a nós. Lembrando que nós fomos resgatados, nós fomos reconciliados, fomos trazidos de novo à presença do Senhor, por Jesus, que era nosso inimigo. Lembra de você antes de passar pelo Calvário? Você não gostava da igreja, você não gostava das coisas da igreja, você não gostava do... mas eu tinha uma certa afinidade com a igreja crente. E não estou falando de igreja crente, estou falando do Evangelho de Cristo, estou falando da obra de Deus, estou falando do reino de Deus, estou falando do poder do Evangelho. Paulo falando aos Romanos, ele é o poder de Deus para a salvação das nossas almas. Deste Evangelho que muda a nossa natureza, que mudou o nosso caráter, que está mudando o nosso caráter, a nossa natureza, está aniquilando, banindo a nossa natureza pecaminosa e está mudando o nosso caráter. Está fazendo com que todos nós sejamos parecidos com Jesus. Se santificação é vestir a roupa santa de Cristo, e o caráter de Cristo é o fruto do Espírito, e Ele tem que nos dominar. Se o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo, ele está nos dominando, então nós não temos mais nada a ver. Na terça-feira, falando sobre isso aqui, nós temos que mortificar, nós temos que despojar, nós temos que largar a velha natureza e abraçar e aproveitar todos os benefícios que a salvação traz a nós. Meu irmão, tem muito crente que vive sofrendo, que vive lamentando, porque não desenvolve a sua salvação. Lembra que Paulo falou aos Filipenses? Desenvolver a vossa salvação. O que é desenvolver? É aproximar de Deus, viver uma relação profunda com Deus. E quando nós temos Jesus aqui, o inimigo que nos trouxe a salvação, o inimigo que nos achou caído à beira do caminho, ou o bom samaritano, como alguém diz, aquele que nos trouxe de volta, ou que nos reconciliou novamente com Deus, nós temos que amar o Evangelho. Pare de olhar pessoas, pare de olhar para denominações, pare de olhar para regras. Foque no Evangelho, foque na graça bendita e eterna de Deus. Foque naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Lembrando sempre, o que eu estou fazendo questão de enfatizar aqui é o seguinte, que Jesus é o inimigo que nos achou caído à beira da estrada, feridos e semi-mortos, desmaiados, e nos abraçou. Já notou quando você está numa situação ruim, ninguém quer saber de você? Se você tiver dinheiro, sem quebrar, doente, os amigos afastam.
Foi o que aconteceu com aquele homem. Passou o sacerdote, o pastor, passou o obreiro da igreja dele, ele tinha sido assaltado, perdeu o dinheiro, perdeu os bens. Veja bem, a situação daquele homem era de miséria, ele havia perdido o dinheiro, os bens dele, ele estava ferido, estava sem nenhuma condição de vida para reagir, mas Jesus, o inimigo ou o bom samaritano, quando passou, simplesmente cuidou das feridas dele. Esse é o primeiro aspecto. O inimigo teve compaixão e acolheu nos seus braços, carinhosos e amorosos, aquele que o odiava. Nós odiávamos ao Senhor, mas o Pai mandou seu Filho para nos resgatar em amor, nos reconciliar com Ele em amor por meio do seu Filho. Cristo é o nosso sacrifício, é o único meio, por isso que Ele é suficiente, por isso que o Evangelho é suficiente, por isso que nós não precisamos de mais nada para viver uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida completa, a não ser por meio do Evangelho de Cristo. Então preste bem atenção. O segundo ponto que eu quero levar em consideração aqui, já caminhando para o encerramento, foi a segunda atitude. Ele poderia ter atado as feridas daquele homem que foi assaltado, podia ter cuidado, colocado o remédio, limpado a ferida com o vinho, como ele limpou, o antisséptico natural, poderia ter passado o antibiótico, o anti-inflamatório, que é o azeite, que é natural também, que é um remédio natural. Poderia ter deixado o camarada encostadinho lá na beira da estrada e ido embora. Mas não, Jesus não fez isso. A nossa salvação não está parada na cruz do Calvário. Há alguém que prega isso, Jesus falou, vou indo agora para frente, cada um se vira, faz do seu jeito, faz do jeito que quer. Até chegar no arrebatamento, não é assim não. O texto aqui está dizendo que não é assim. O mesmo samaritano, ou o mesmo Jesus que nos achou cair na beira da estrada, fez o seguinte. O que ele fez? Verso 34. Ele colocou-nos sobre o seu transporte, ou seja, nos transportou para a estalagem, para o hotel, que simboliza, que representa a igreja. Deu ordem na igreja para que a igreja, não a igreja denominação apenas, mas a igreja triunfal, que a igreja cuide de nós, ou seja, como que a igreja cuida de nós? Através do Espírito Santo. Se era uma estalagem hotel ou pensão, ela tinha um dono, ela tinha um gerente. O gerente da estalagem do hotel aqui é o Espírito Santo. Ele está na igreja para cuidar da minha vida e da sua vida. Às vezes nós ficamos chateados porque o irmão não gosta de mim, o irmão não olha comigo, o irmão chegou na igreja e não me cumprimentou, eu vou sair da igreja. Vamos sair disso. A razão, a motivação de nós estarmos na igreja, na casa do Senhor, é o Espírito Santo que nos faz entender a palavra. É o Espírito Santo que nos foi dado, de acordo com Jesus, em João capítulo 17, principalmente, o Espírito Santo nos foi dado como penhor. Paulo falou isso também na carta aos Romanos e em outras cartas, que o Espírito Santo nos foi dado como penhor. É a Ele que nós devemos prestar o nosso culto, é Ele que nós devemos ouvir, é nele que devemos prestar atenção. Ah, eu vou sair da igreja porque o Vaval não gosta de mim, porque a Laninha não está nem aí para mim, porque a Rosângela, porque meu irmão... Não é a igreja, não é o pastor, não é o obreiro. É lógico que nós temos que respeitar esses homens, porque são homens que Deus colocou e o Espírito Santo os usa como o instrumento para nos abençoar. Mas se eles não estiverem na unção e na graça do Senhor, eles não têm nada a ver com o comprometimento que Deus tem comigo. Se eu, pastor, não estiver na unção, na graça, vivendo na obediência do Evangelho, consequentemente, eu não vou ser bênção para os crentes da igreja onde eu apacento. E eu não posso ser superior, eu não sou superior a Cristo, eu não sou superior à igreja do Senhor, a igreja é mais importante, eu não sou melhor, eu não sou maior, e nenhum pastor é maior do que o Evangelho. Nós somos submissos, aliás, o pastor é o menor cargo da igreja. Na ordem espiritual, todo mundo acha que o pastor é o cargo maior da igreja, mas na ordem de Deus, é o menor. Jesus falou que quem quer ser o maior, que seja o que serve.
Nós, pastores, somos os que servimos a mesa com a boa palavra, que servimos o seu coração, a sua alma, com o evangelho verdadeiro e genuíno do Senhor. Não pode ser diferente. O pastor não pode arrogar assim uma honra, ele não pode arrogar ser o maior, o cara da igreja. O pastor não é o cara da igreja. Se alguém é o cara da igreja, é o Espírito Santo na pessoa, é Cristo na pessoa bendita do Espírito Santo. O que ele fez? Pagou, o Senhor resgatou, ele pagou o nosso direito de ser um membro da igreja, de estar na igreja. Qual igreja? A igreja triunfante, que está dentro da igreja militante, que é a igreja organização, que é a igreja de denominação. E olha o que ele falou. Cuida dele. E tem mais. Eu vou partir. Olha aí, a ascensão de Cristo. O evangelho está todinho. Essa parábola é um resumo do evangelho. Eu vou voltar para a minha viagem, eu vou fazer a minha caminhada, a minha jornada, vou concluir minha jornada, mas você vai ficar aqui para cuidar, ou seja, o Espírito Santo nos foi dado para cuidar de nós o tempo todo. Nós não podemos extinguir o Espírito Santo da nossa vida, nós não podemos cortar nenhum tipo de relação da nossa vida física, biológica, da nossa vida espiritual, vida sentimental, da nossa vida mental e da nossa relação espiritual com o Espírito Santo em hipótese alguma. Nós não podemos fazer vista grossa. Todo o nosso investimento, toda a força da nossa alma tem que ser impregnada, tem que ser investida no Espírito Santo. E é lógico que todas as demais áreas da nossa vida serão abençoadas. Mas é o Espírito Santo. O Senhor Jesus deixou a ele, ou deixou com ele um crédito. Nós temos um crédito. Com quem? Mas isso está no texto, tá? Olha, cuida dele e tudo que ele precisar durante a minha ausência, entre aspas, a ausência do bom samaritano, a ausência de Jesus, você pode... É como se Jesus tivesse deixado, ou como se o bom samaritano tivesse deixado um cartão de crédito sem limite com o Espírito Santo. Tudo quanto pedires ao meu nome... Tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome crendo, o Espírito Santo vai te dar. E ele não está falando de bens materiais. Ele está falando aqui é de unção, é de graça, é de alegria, é de paz, é de felicidade. Aí pode entrar também a saúde, pode entrar os bens materiais, mas a priori, a prioridade é tudo que a alma desse camarada precisar, você pode dá para ele, e quando chegar, a gente faz um acerto de conta. Quando eu voltar, a gente faz o acerto de conta. Meu irmão, a salvação é o único meio de nós vivermos uma felicidade, uma vida completamente diferente de todo o sistema que está no planeta neste momento. A graça bondosa do Senhor é o meio pelo qual nós temos que abraçar. Porque Jesus simplesmente nessa parábola ele fala o seguinte, que ele cumpriu tudo o que a lei determinou para a nossa salvação. Ele disse no capítulo Mateus, para encerrar, 5,44, eu porém vos digo, amai vossos inimigos. Ele amou a nós que éramos inimigos, que o odiávamos, que rejeitávamos, que até hoje temos dificuldades em fazer a vontade de Deus. Mesmo estando na igreja, mesmo sendo justificado, temos que lutar contra a nossa natureza decaída para fazer a vontade de Deus, para amar a santificação, para amar o evangelho. E mesmo assim ele nos amou. Amar, e ele manda a gente fazer o que ele fez. Amai o vosso inimigo, porque eu amei você quando você ainda me odiava, quando você ainda não me conhecia, quando você bendizei os que eu vos maldizem. Nós não gostávamos, o judeu falava mal do samaritano, e Jesus aqui é o samaritano, é o bom samaritano. Os judeus cuspiam no chão quando viam um samaritano. Agora foi o samaritano, Jesus, e olha bem, Jesus foi muito corajoso, eu estou falando humanamente, estou falando na natureza humana, de se comparar nessa parábola com um samaritano. Ele sendo judeu,
se colocar no lugar samaritano. O samaritano era considerado inimigo capital do judeu. Ele fala assim, eu vou abençoar, eu vou bendizer o que me maldiz. Os judeus falavam mal, maldiziam, amaldiçoavam o samaritano. O samaritano era conhecido como cães, como filhos do diabo. E agora vem então Jesus, se faz como um samaritano, como se fosse um pecador, isso aí é legítimo, e simplesmente salvou a mim e a você. E pode salvar você também, que ainda não confessou Jesus como Salvador. E fazei bem aos que vos odeiam. Ele fez bem e faz bem a todos nós. Orai pelo que vos maltrata, seja o Senhor tenha um cuidado. Os olhos do Senhor, o carinho do Senhor está sobre nós que simplesmente rejeitávamos, que maltratávamos, que perseguíamos a palavra do Senhor. E ele termina o versículo 44 de Mateus 5, dizendo o seguinte: esse é o jeito de ser filho do Pai que está nos céus. O que ele está falando aqui no Mateus 5,44, baseado na parábola do bom samaritano? Para você ter certeza que você realmente é filho de Deus, você tem que ser um ganhador de almas, você tem que ser um pregador do evangelho, você tem que anunciar a palavra, e você tem que fazer do mesmo jeito que eu faço. Por isso a necessidade da santificação. Por isso porque muita gente entende, eu tentei definir ontem, ser cristão. Sabe o que é ser cristão? Ser cristão não é falar que, não é estar na igreja. Não é estar numa igreja que se diz cristã. Eu posso estar numa igreja que se diz cristã e não ser um cristão. Ser cristão não é eu carregar um crucifixo, ou um pingente, seja lá o que for. Ser cristão é eu estar vestido de Cristo. Na cruz, nós somos vestidos de Cristo. No Pentecostes, nós somos revestidos do poder deste Cristo através do Espírito Santo. Ou somos revestidos do Espírito Santo. Nós somos vestidos do Evangelho quando nós confessamos a Cristo como Salvador. E a nossa vida tem que ser baseada e tem que ser fundamentada exatamente nisso. Então, que Deus em Cristo nessa manhã nos abençoe. Não se esqueça, somos salvos pelo inimigo, por aquele que era nosso inimigo. Nós somos resgatados por aquele que nós odiávamos. Fomos reconciliados com o Pai, através daquele que era nosso inimigo, mas que deu a sua vida em amor, pela bondade e misericórdia do Pai, para resgatar a minha vida e a sua vida. Pregue isso para todo mundo que você conhece. Né? Ah, pastor, não tem coragem de falar não. Então, sabe o que você tem que fazer? Pega esta live, pega este culto e compartilha com todo mundo que você conhece. Quero orar por você para encerrar. Deus bendito, Deus eterno. Glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome na beleza da tua santidade. Obrigado, Pai, porque eu estava num estado terrível de miséria e de pecado. A desgraça pairava sobre a minha vida, mas o Senhor me achou caído nas veredas da injustiça dessa vida, tripudiado pelo maligno, pelos algozes do mundo das trevas. O Senhor me abraçou, o Senhor limpou as minhas feridas com o teu sangue, com o vinho, fui purificado de todo o pecado, de toda a injustiça que o pecado me acometeu. O Senhor me ungiu com o azeite, com o óleo, com a unção do Espírito Santo, colocou o Espírito Santo para morar dentro de mim, me colocou, me transportou para a estalagem, para o hotel, para a igreja. E ainda continua pagando todas as minhas contas. Todas as contas que a minha vida, de tudo aquilo que a minha alma precisa para ser suprida como uma alma que pertence ao Senhor. Obrigado, Deus. Porque o nome disso é graça. Graça salvadora. Porque o nome disso é graça misericordiosa. Porque o nome disso
é bondosa graça, é multiforme graça do Senhor que paira sobre a minha vida e a vida de todos que foram e que estão sendo alcançados pelo poder do Evangelho. Eu confesso a Ti nesta manhã os meus pecados. Eu quero agradar a Ti, como todos nós precisamos agradar a Ti, meu Deus. Enche-nos de graça, de poder, de unção. Abra os nossos entendimentos para que entendamos, na essência, a maravilha do Teu Evangelho. Abençoe-nos, ó Pai. Guarda-nos, ó Deus. Protege-nos, ó Pai. Continue-nos a proteger através do Espírito Santo até o dia do arrebatamento. Obrigado, Pai, por este amor, por este carinho tão grande. Obrigado pelas almas que estão ouvindo, que estão participando, dos que vão ouvir, que vão participar, que vão assistir em outras ocasiões, que sejam todos agraciados e abençoados no Senhor. Nós oramos e te adoramos nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Amém. Estou um pouquinho alérgico, mas isso não atrapalhou, não impediu que o Espírito Santo nos abençoasse nesta manhã. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde. Que o Espírito Santo possa fortalecer a sua casa. Que milagres aconteçam na sua vida por meio da palavra, por meio do Evangelho do Senhor Jesus. Amém. Até domingo às 18, se Deus quiser. Turma do Bretas, até às 19h30 com a palavra do Senhor. Amém? Vai.